liturgia da palavra do dia de hoje nos apresenta um pequeno trecho do capítulo 16 do Evangelho de João. A passagem que hoje refletimos faz parte do grande discurso de adeus de Jesus por ocasião da última ceia. Há diversos textos, não apenas no Antigo Testamento, bem como na literatura extra-bíblica, nos quais as últimas palavras de um personagem ilustre são preservadas com todo cuidado. Nesse seu discurso, Jesus orienta os discípulos sobre uma série de temas importantes. Ele fala de sua partida desse mundo, do dom do Espírito, da união que existe entre os discípulos e o Mestre, de perseguições que os discípulos deverão sofrer. E isso gera nos discípulos uma série de inseguranças e preocupações. Alguns versículos antes, 17, 18, o evangelista narra que todos estão conversando entre si querendo entender o significado das palavras de Jesus. E no versículo 19, antes que as perguntas fossem apresentadas, Jesus, sabendo o que queriam perguntar, começa a responder. É assim que entendemos as primeiras palavras do evangelho de hoje. Dizem os discípulos: "Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus." Diante desta afirmação dos discípulos, Jesus se mostra cético. "Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só." Todos os evangelistas, no contexto da última ceia, fazem referência ao anúncio de Jesus da deserção dos discípulos. E qual é a razão do abandono dos discípulos? Isto acontece porque a verdadeira fé se fundamenta no crucificado. Ele é a verdadeira e suprema manifestação do amor de Deus e da salvação que Ele nos oferece. E ao longo da narrativa evangélica, descobriremos que os discípulos, exceto o discípulo amado, que permanecerá junto da cruz de Jesus, não estavam ainda preparados para acolher a mensagem escandalosa da cruz. Jesus continua dizendo que, apesar de ser abandonado pelos discípulos, ele não está só, pois o Pai está com ele. Esta união de amor que existe entre o Pai e Jesus que o sustenta no duro caminho do Calvário. As palavras finais desta passagem evangélica são dirigidas aos discípulos. "Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo." Nesse versículo final, Jesus revela uma dupla pertença dos fiéis. Eles estão no mundo e em Jesus. Enquanto cidadãos do mundo, os discípulos precisam entender que as tribulações são inevitáveis. Elas fazem parte dessa nossa existência. Mas elas não são sinal de derrota, pois existe uma outra pertença, mais decisiva e mais forte que a primeira. Os fiéis estão em Jesus. E ele diz: "Eu venci o mundo." Dessa forma, quem se apoia no Senhor, quem faz dele o seu sustento, participa de sua vitória sobre as tribulações. O texto de hoje nos questiona de modo bastante profundo e sério. Os apóstolos estavam excessivamente seguros de sua fé e essa segurança lhes impedia de ver a sua própria insuficiência. Nesse sentido, devemos nos perguntar: mas cremos de fato? O texto mostra que ninguém está 100% seguro. Nunca é totalmente segura a nossa adesão a Cristo. Basta olhar para a nossa vida e perceber a frequência com que o abandonamos. O abandono não acontece apenas em casos de apostasia, isso é um caso extremo. Mas também abandonamos a Cristo quando preferimos os nossos critérios aos dele. Quando viramos as costas para a cruz e inventamos um discipulado a nosso modo. Quando não estamos dispostos a fazer renúncias para nos mantermos fiéis ao seu seguimento. As palavras de hoje caem como um verdadeiro bálsamo em nosso coração. Eu venci o mundo. Que nossos medos e incertezas possam encontrar respostas no mistério da morte e ressurreição do Senhor. Fiquem bem, Deus abençoe a todos e até a próxima.